Marília sonhou e aconteceu o acidente. Poderia ter sido evitado? Poderia. Poderia? Sim, poderia. Deus dá os avisos pra gente e eu acredito que uma oração pode intervir. Uma oração. Quando a gente tem o discernimento de que algo vai acontecer, a gente se coloca em oração e Deus pode colocar a mão e desviar o mal do nosso caminho. E por que às vezes o recado não vem tão claro? Geralmente, Celso, Deus dá mais de um recado. Geralmente, quando algo está para acontecer na vida de uma pessoa, seja bom ou seja ruim, vem mais de um recado. Então não é o único. Eu não acredito que Deus avisa a gente. Deus avisa, Deus revela. E tem coisas que às vezes a gente abandona porque a gente acha que não é importante aquilo. Eu imagino que se, por exemplo, se você tiver um monitor, imagine aqui uma loucura agora, eu tenho um monitor no satélite, eu estou acompanhando aqui uma pessoa que eu gosto. E eu estou vendo todo o trajeto dela. E eu estou vendo ali que pode acontecer um acidente ali. Se é uma pessoa que eu amo e eu tiver comunicação, eu vou falar. Cuidado ali que vai acontecer alguma coisa. Talvez a comunicação não seja tão perfeita, vai falhar. Assim, não vai chegar completo o que eu quero dizer. Mas se eu amo aquela pessoa, eu vou querer ajudar. Sim. E Deus ama a todos. Então, como ele sabe do amanhã, como você disse, é logicamente que ele pode querer mandar sinais para você de que alguma coisa pode acontecer, pro bem ou pro mal. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim, e um detalhe importante. Eu acredito que quando algo está para acontecer, vem mais de um aviso. Vem mais de um aviso. E um detalhe, como eu sempre digo, os sonhos é uma só das maneiras que Deus fala. É uma. Eu posso estar sendo uma resposta de Deus para ti. Sabe, sempre quando eu vou fazer qualquer negócio, Celso, qualquer negócio, e eu digo para a pessoa assim, olha, eu preciso de uma resposta, porque o sim para mim é uma resposta e o não também é uma resposta. Então eu entendo dessa forma. Eu entendo que Deus, ele fala conosco de muitas maneiras. E a gente tem que ter a sensibilidade, sabe, para ouvir, para prestar atenção, para dizer, opa, peraí, esse caminho aqui está estranho. Essas coisas que estão acontecendo aqui essa semana não são normais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouco aqui, vou orar, eu vou refletir, porque se eu tenho decisões importantes, se eu tenho viagem, né, se eu tenho uma coisa para fazer, peraí, eu vou repensar um pouco, eu vou orar para ver se é a vontade de Deus. A Bíblia diz uma coisa, Celso. Até antes da gente dizer que vai a uma cidade, a gente tem que dizer se for a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus. Então, às vezes a gente toma caminhos e toma direções que não são a vontade de Deus. E Deus tá querendo nos alertar, mas eu fico imaginando assim, imagina uma mãe, né, que o filho quer sair porque quer sair com os amigos e aquela mãe fica na porta dizendo não sai. Ela não pode parar um homem de 18 anos, 19 anos. Acontece muito, né? E sai, mesmo assim. Mas a mãe não avisou? Avisou. E ela, por amar o filho, só que ela... Deus é um pai de amor. Ninguém nos ama tanto quanto Deus, sabe? Existe muita gente, às vezes, aproveitadora perto de nós, sugadora, gente invejosa, gente que quer, sabe, tirar um pedacinho da gente. Só que tem um detalhe, Deus não é assim. E Deus, sempre que falar, ele vai falar porque te ama. Sabe, ele vai falar, só que ele te deu um livre-arbítrio. E ele não passa por cima do livre-arbítrio. Ele vai dizer, filho, não sai. Não, mas eu quero sair. Filho, não sai. Não, mas eu quero sair. É por isso que nós estamos muitas vezes buscando, Celso, estamos buscando muitas vezes na nossa vida, sabe, maneiras de sermos fortes, mas a gente tem que buscar maneiras de ser dependente de Deus. Sabe? Concordo. Porque se eu colocar mais a minha vida, compreender mais Deus na minha vida, compreender mais, sabe, tudo que está ao redor e saber que existe um mundo espiritual, existe algo espiritual, sabe? Eu vou começar a olhar para Deus de outra maneira. Eu vou começar a buscar mais a Deus, para conhecer a Deus. Se Deus está falando comigo, por que então não vou prestar atenção nos sinais dele, que estão aparentes diante de mim? Ele está dizendo, não sai, filho. Não sai, filho. Por favor, não sai.